Graça e paz, família. Chegamos ao capítulo 8 do Evangelho de João, um capítulo que poderíamos chamar de capítulo da liberdade ou da libertação. Encontramos aqui dois versículos interessantes, um dele bem citado atualmente no nosso país, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vou te dizer um segredo, esse versículo está sendo citado de maneira displicente. Vamos entender o que Jesus realmente está dizendo nesse texto. Esse texto começa com o fato de Jesus ter sido ali apresentado a uma mulher que tinha sido pega em adultério, e as pessoas que trouxeram essa mulher diante dele disseram: a lei diz que ela deve ser apedrejada, o que vamos fazer com ela? Então Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. No entanto, a Bíblia diz que todas as pessoas foram embora, ninguém atirou a pedra. Então Jesus pergunta àquela mulher: onde estão os seus acusadores? Ela levanta a cabeça, não vendo ninguém, e diz a Jesus: eles não estão mais aqui. Jesus então diz a ela: eles não te condenaram e eu também não. No entanto, vai e não peques mais. Logo em seguida, Jesus continua o diálogo, continua o seu discurso, e ele afirma: eu sou a luz do mundo, todo aquele que anda em mim não andará em trevas. O que é essa luz, ou de que maneira essa luz atua na vida do ser humano? É exatamente nessa narrativa da mulher que podemos observar isso. A luz trouxe a consciência das pessoas que eles eram pecadores, assim como aquela mulher, e merecedores também de condenação diante da lei. Eles não atiraram a pedra porque reconheceram os seus pecados e se acharam indignos de atingir alguém com aquela ferramenta da lei, enquanto eles também se reconheciam como pessoas merecedoras de serem punidas pela lei mediante aos seus pecados. Logo em seguida, Jesus continua falando a respeito da sua vocação, do seu ministério, da sua obra redentora que ele veio realizar, e as pessoas começam a questionar e indagá-lo, colocando em xeque a sua mensagem. Então Jesus chega ao versículo 32 e, como nós dizemos aqui, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, que verdade é essa? Essa verdade tem alguns aspectos que precisamos entender. O primeiro aspecto é que nós somos pecadores. Aquelas pessoas precisaram chegar diante de Jesus, infelizmente acusando outra pessoa, para que eles pudessem ser alcançados na sua consciência por essa luz e por essa verdade de que eles também eram pecadores. O segundo aspecto é que realmente existe uma solução para o nosso pecado. Então, logo na sequência do versículo 32, essas pessoas dizem a Jesus: mas nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Tipo assim, não precisamos ser libertos, não somos escravos. E Jesus disse a eles: todo aquele que peca é escravo do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós éramos escravos do pecado, e alguns ainda são. No entanto, a mensagem de Jesus àquela mulher no final do diálogo é: vai e não peques mais. A mensagem de Jesus para nós, que nos aproximamos dele, será sempre essa. Então Jesus, continuando o seu discurso, chegamos também a outro versículo bem conhecido, versículo 36. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquelas pessoas pensavam que não eram escravos, de maneira física, talvez, do poder romano, mas eram escravas dos seus próprios pecados. E Jesus é aquele que pode realmente nos libertar de todos os nossos pecados, do domínio de todo o nosso pecado. Nós precisamos reconhecer isso, porque isso é conhecer a verdade. Isso é conhecer e reconhecer a Cristo. Nós precisamos entender que as nossas maiores prisões estão dentro de nós. Nossas maiores cadeias são internas. Nós precisamos entender o que o Tiago disse, que as nossas maiores guerras são consequências das nossas más concupiscências, dos nossos maus desejos. Tudo isso está dentro de nós e muitas vezes nos domina, mas Jesus se apresenta como a solução para tudo isso. Mas nós vemos que a mensagem de Jesus, nesse capítulo, ela segue alguns passos. Primeiro, revelar às pessoas que são pecadores, tanto quanto algumas pessoas, talvez, a quem eles acusam. O segundo passo é reconhecer que não basta ter um título, não basta dizer que é filho de Abraão, não basta dizer que faz parte de uma denominação religiosa, mas precisamos ter uma comunhão com Jesus, precisamos andar na luz, porque a luz nos revelará a verdade de quem somos e a verdade de quem é. Então, se o Filho nos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Jesus chama a atenção das pessoas que o ouviam e diz a eles: vocês recusam a verdade, porque vocês não são filhos de Deus. Não basta ser filho de Abraão, porque vocês, nacionalmente, talvez no que diz respeito ao sua descendência, vocês são filhos de Abraão, mas na sua vida prática, vocês são filhos do diabo, porque amam a mentira. Mas aqueles que amam a verdade, que amam a Jesus, são libertos, são livres do poder do pecado e andam na luz que é Jesus. Que nós possamos entender que conhecer a verdade é conhecer a Jesus e conhecer a nós mesmos, reconhecendo quem somos, pecadores, e reconhecendo a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certamente seremos livres. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, é em nome de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é que nós oramos aqui, diante daquele que é a luz que nos revela as nossas pecaminosidades, essa luz que nos tira da escuridão, que muitas vezes nos impede de reconhecermos nossas limitações. E muitas vezes, nessa condição da escuridão, observamos apenas o pecado dos outros e não enxergamos os nossos próprios. Mas ao termos contato com a luz que é Jesus, somos iluminados naquilo que realmente somos. Mas louvamos ao Senhor porque o Senhor também nos revela a verdade que é Jesus, a verdade que nos conduz à liberdade, nos conduz à libertação de nós mesmos, dos nossos pecados, dos nossos maus desejos. E se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Coloque em nós o amor pela verdade, o amor por essa luz, e que jamais possamos rejeitar a verdade, como aquelas pessoas que ouviam a Jesus naquele momento. Que nós possamos amar a Jesus, amar a verdade e desejá-lo, conhecê-lo a cada dia mais, para que possamos andar em liberdade, andarmos livres dos nossos pecados, e sim debaixo da direção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você foi abençoado, abençoe outras pessoas compartilhando essas mensagens com ela, para que elas possam também conhecer a verdade e ser libertas em nome de Jesus. Deus abençoe.